É o programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom saber que você está aí do outro lado, fazendo o estudo bíblico comigo, a nossa Lexio Divina. É uma grande dádiva de Deus poder parar um tempinho diante da palavra de Deus. Essa palavra que ilumina o nosso caminho, a nossa vida e nos faz experimentar as maravilhas de Deus e entender Deus continua o mesmo. Do jeito que Ele atua aqui, Ele continua atuando hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Que Deus possa nos iluminar e nos fazer experimentar pela palavra essa eficácia própria da palavra. A eficácia da palavra que vem para nos transformar e nos ajudar a ser melhores em Cristo Jesus. Jesus quer que nós nos revistamos dele e não tem como nos revestirmos de Cristo, né? Nos tirar as nossas vestes velhas, carcomidas pelo pecado e vestir as vestes novas, vestes de louvor e de santidade, mas para isso a nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração para o estudo bíblico de hoje. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. E junto comigo, vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza e nos ilumine no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Assim que Davi acabou de falar com Saul, Jonatas apegou-se profundamente a Davi, amou-o como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul guardou Davi consigo e não permitiu que voltasse à casa de seu pai. Jonatas fez uma aliança com Davi, que ele amava como a si mesmo. Tirando a túnica com que estava vestido, deu a Davi, bem como suas vestes e mesmo a sua espada, seu arco e até seu cinturão. Nas expedições, onde quer que Saul o enviasse, Davi tinha êxito. Saul nomeou o chefe dos guerreiros. Ele era bem visto por todo o povo, inclusive pelos membros da corte de Saul. Agora nós já começamos a perceber a ação de Deus na vida de Davi, ungido rei. Saul não sabe, nem Jonatas. Mas olha só, Jonatas, né, no hebraico é Jehonatan, Jonatas. O Senhor deu. E aqui nós vamos ver que quando Jonatas começou a conviver com o rei Davi, né, o Davi ungido, sem ninguém saber ainda, só a família dele e o seu pai, Jessé, agora a gente vai perceber que a palavra vai dizer que Jonatas amou Davi como a si mesmo, se afeiçoou a Davi. E aqui existe uma afeição espiritual. Tem muita gente, eu já vi até comentários muito esdrúxulos em relação à amizade de Davi com Jonatas. Mas a amizade de Davi com Jonatas é uma amizade espiritual, de Jonatas para com Davi. Veja, ele enxerga o que é a realidade. Ele começa a enxergar aquela que é a realidade, ele se afeiçoa. Ele ama a Davi como a si mesmo, amou como a si mesmo. Existe uma intimidade profunda, um laço profundo de amizade, de amor, uma união de almas, amizade espiritual. Nós precisamos ter uma amizade espiritual profunda com as pessoas. Os meus amigos devem ser amigos de Deus. Você prestou atenção no que eu acabei de dizer? Os meus amigos devem também ser amigos de Deus. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a amizade, o meu amigo deve amar aquilo que eu amo e detestar aquilo que eu detesto. Não adianta nós cultivarmos amizade com pessoas que não amam aquilo que nós amamos, não amam o Senhor acima de todas as coisas, a palavra, o caminho de Deus, o caminho da santidade. Tá bom, eu posso me aproximar de alguém para cultivar uma amizade e vou
a colocá-la aqui entre aspas, interesseira. De que forma? Aquela pessoa ainda não é de Deus, não busca o Senhor, não vive a palavra, mas eu me aproximo dela com o interesse de levá-la para Deus, de levá-la para o Senhor, de levá-la para a palavra. Agora, se eu percebo que aquilo que aquela pessoa vive está começando a me contagiar para que eu viva como ela vive, já é o bastante para que eu entenda que não é para eu cultivar aquela amizade e não continuar. Porque se aquele que está no mundo vai me arrastar para o mundo, não vale a pena. Eu tenho que arrastar aquele que está no mundo para Deus, para as coisas de Deus. Então, existe aqui uma unidade de missão e de coração. Existe uma comunhão, existe uma liberdade entre Davi e Jonatas. Aqui está a imagem da fidelidade, da amizade que Cristo quer ter com a humanidade, da amizade que Cristo quer ter comigo, quer ter com você. Jesus quer ser nosso amigo. Então, a amizade de Jonatas para com Davi leva Jonatas a renunciar o trono humano para reconhecer a escolha do Senhor. É impressionante, né? O coração de Jonatas é verdadeiramente um coração voltado, devotado para com o Senhor, porque ele consegue enxergar, reconhecer aquilo que no invisível estava acontecendo. Era Davi ungido. E aqui Jonatas tira, né, a sua própria veste e ele a dá para Davi, simbolizando exatamente o reconhecimento de que Davi é o escolhido, o rei. E ao mesmo tempo existe um despojamento da parte de Jonatas, de qualquer desejo de poder, de qualquer desejo de ser o rei. Não, ele se devota a Deus e ele entrega aquilo que poderia ser dele para Davi, reconhecendo exatamente a ação de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. Esse é o caminho que nós devemos fazer, um caminho de despojamento. Nós não queremos e não podemos querer aspirar poder. Nós não queremos desejar ser elevados ou subir em cima das pessoas. Tem tanta gente que sobe de posto, que sobe de cargo de autoridade, que sobe na sua vida pisando nas pessoas, subindo sobre as pessoas, humilhando, fazendo de tudo para usurpar o poder. A imagem despojada de Jonatas é uma profecia para aqueles que querem verdadeiramente viver segundo os critérios de Deus. Despojamento, abandono, confiança, sensibilidade espiritual de enxergar aquilo que somente quem vive uma amizade com Deus consegue enxergar. O que os olhos não veem, no sentido da aparência humana, o coração verdadeiramente enxerga. Eu anotei aqui algo que Agostinho fala sobre amizade. A verdadeira amizade é aquela que está enraizada em ti, ó Deus, e que une os que creem na verdade. Então aqui está a verdadeira amizade. A verdadeira amizade é aquela que está enraizada em ti. As amizades que nós cultivamos devem estar enraizadas em Deus e que une aqueles que creem na verdade. Que o meu coração esteja unido ao coração daqueles que creem na verdade, que buscam a verdade. Que assim também seja a sua atitude e a sua decisão. Eu vou colocar aqui como mensagem de Deus esse pensamento de Agostinho. Vamos lá. A verdadeira amizade, isso aqui é uma oração, né? Ele está falando com Deus. É aquela que está enraizada em ti, ó Deus, e que une os que creem na verdade. O Senhor deseja que cultivemos amizades espirituais que nos ajudem a sermos mais de Deus, ou seja, amizades que nos conduzam para o céu. Isso parece coisa de gente alienada, não é não, meu irmão. Se a nossa meta é o céu, tudo que está em nosso redor deve nos conduzir para o céu, porque senão a gente vai se enganar e enganando-nos,
nós vamos tropeçar, cair e correr o risco de perder a salvação. Então, escolha pessoas que amem aquilo que você ama e que detestam aquilo que você detesta. Eu detesto o pecado, eu detesto o mundo que se opõe a Deus, eu detesto o diabo. Eu não posso ser amigo de quem ama o diabo, ama o mundo e ama o pecado, de jeito nenhum. Agora, eu posso me aproximar de alguém que ainda não está no caminho para trazer essa pessoa para o caminho, e não o contrário, essa pessoa me levar para o caminho da perdição. Combinado? Esse é o desejo de Deus para nós. Vamos rezar? Senhor, que o Senhor me ajude a discernir as minhas amizades. Que o Senhor me ajude a viver amizades espirituais. Pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida para que me ajudem na minha caminhada de fé, a caminhar na direção da sua vontade, do seu querer, em obediência total ao Senhor, na direção do céu. Mas também, se o Senhor me levar para ser amigo de pessoas que não buscam o Senhor, que não estão na comunhão do Senhor, que o Senhor me fortaleça para trazê-las para Ti e nunca permita que elas me levem para longe de Ti. É o que eu peço ao Senhor nessa hora, para que tudo que eu viva seja para a glória do Senhor. Amém. É exatamente isso, viver para a glória do Senhor, nos nossos relacionamentos e em todas as nossas escolhas. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.